Sejam bem-vindos, Pandauas! Hoje enfrentaremos as Moirnas, as Irmãs do Destino. Um Pandawa não precisa necessariamente de fuga alta para essa luta, uma vez que consegue facilmente controlar o posicionamento com suas mecânicas de carregar e jogar entidades. Embora um Pandawa de água tenha feitiços muito fortes, o roubo de vida e a cura são relativamente fracos. Por isso, eu recomendo utilizar a espada de Alma Ardente, que funcionará como seu principal ataque nessa luta. Essa espada tem um roubo de vida muito forte de água e de fogo, e como você estará jogando com um buff permanente de 500 de potência, ela vai garantir a sobrevivência que você precisa. Tente também maximizar as resistências de fogo e ar. De modo geral, foi uma luta muito fácil, eu diria que terra e água são as vias elementares mais fáceis para essa luta. No entanto, a via de terra não depende da arma, já a via de água sim. É importante lembrar que toda linha de dano causada à roca causa um aumento de 20% de danos sofridos a todas as entidades até 2 células da roca. Você deve utilizar isso para amplificar seus danos, mas também deve tomar cuidado para não receber esse debuff de danos sofridos extras. Como devemos economizar vida, eu decidi focar a Cloturge primeiro, uma vez que no turno 2 ela invoca uma Kerna, que se torna uma fonte adicional de danos que recebemos. Embora a Atroscud consiga causar o estado incurável, eu não a foquei primeiro, pois é relativamente fácil atraí-la para uma distância mais próxima, e isso faz com que ela não consiga desencadear o estado incurável, pois ela precisa colocar o estado forte em você, que tem alcance mínimo 8. Ou seja, uma vez que você cola nela, ela não mais conseguirá colocar o estado corte em você, e, consequentemente, você não ficará incurável no turno da Ira das Moirnas, que é a entidade que aplica esse estado em você. Lembrem-se que caso vocês consigam derrotar alguma Moirna no turno 2, será necessário debuffá-la previamente com o feitiço Sujeira, pois ela estará compartilhando danos. Se possível, planeje para que a roca consiga atrair o máximo possível de Moirnas para próximo de você, uma vez que a roca sempre se teletransporta para o seu corpo a corpo e depois atrai entidades que estiverem em sua linha ou em sua diagonal. Se você conseguir escolher, tente derrotar a Atroscud por último, pois isso fará com que a Ira das Moirnas tenha um golpe ofensivo a menos na última etapa da luta. Uma vez que você consiga derrotar a última Moirna, é muito interessante que você utilize a técnica de subir no Pandawasta enquanto ele está invulnerável a ataques no corpo a corpo, utilizando o feitiço Lei Seca. Para isso, planeje os PAs necessários. Invoque o Pandawasta enquanto bêbado, utilize a Lei Seca nele, entre no estado sóbrio e utilize algum ataque com baixo custo de PA no corpo a corpo do Pandawasta para subir em cima dele. Lembre-se de não andar, senão você cairá do Pandawasta. Ande apenas com o Pandawasta no turno dele. Cole o Pandawasta na roca, pois a Ira das Moirnas trocará de lugar com a roca quando todas as Moirnas tiverem sido derrotadas. Uma vez que você chega na última etapa da luta, não haverá dificuldades maiores. Lembrem-se de utilizar a roca para amplificar ao máximo o seu roubo de vida. Eu permaneci em uma posição segura em relação à vida em todos os momentos. Agora você enfim pode descansar. Ou será que não? Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!